A gente vai agora ver uma ferramenta muito interessante do Excel, que é a formatação condicional. O que é a formatação condicional? A formatação condicional permite que a formatação das células, ou seja, a aparência da célula, ela seja variável conforme alguma situação. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. Eu já deixei aqui na tela um resuminho, né, um exemplo de um controle de contrato bem simples, uma coisa bem básica, só para a gente já ter algum espaço para ir lançando as informações e não perder muito tempo digitando isso aqui. Então eu tenho aqui um controle de contrato, onde eu tenho aqui valor de serviço de material, vou colocar um número qualquer, tá? Vamos dizer 100 mil reais para serviço e 150 mil de material. Então eu tenho um valor total de contrato de 250 mil reais. E aqui como calção, como garantia, como alerta, ou seja, quando o saldo de contrato chegar nesse número aqui, alguma coisa acontece, ou seja, é importante eu ter um aviso. Vamos deixar aqui em 5%. Separei aqui em duas tabelinhas, né, onde eu vou controlar medição de serviço e faturamento direto. Aqui, deixa eu apagar que isso aqui não tem sentido. Na verdade, eu não estou muito preocupado aqui com a coerência disso, se é real, se não é. É só realmente um espaço para a gente lançar uns números e eu poder mostrar como é que funciona essa formatação condicional. Eu vou partir do princípio do seguinte: nessa minha planilha de medição de serviço, eu vou realizar medição de serviço de terceiro, ou seja, desse contrato aqui, onde cada linha é uma medição. Eu vou ter a data da medição, uma descrição sucinta do que está sendo medido, a que se refere, ou o período que se refere, ou o tipo de serviço, ou parcela de contrato, não tem problema. O valor que está sendo medido e o saldo. Então, nesse primeiro momento, a primeira medição, o saldo, o que é? É o valor do serviço menos o que está sendo pago. Então, eu tenho um saldo de 100 mil, que não foi pago nada ainda. A partir da segunda linha, o meu saldo é o saldo anterior menos o que está sendo medido naquela medição. E essa é a regra para os demais. Existe uma forma de eu não deixar isso aqui aparecendo se aqui não tiver nada digitado. Mas essa é uma questão de testes lógicos e eu vou tratar disso em outra aula. Aqui o objetivo é a gente ver a formatação condicional. Então vamos imaginar que numa primeira medição realizada no dia 1º de maio, uma segunda medição no dia 15 de maio e uma terceira medição no dia 1º de junho. Aqui eu tenho parcela 1, parcela 2, parcela 3. Vamos dizer que a primeira medição foi de 35 mil, aí eu já tenho um saldo aqui de 65 mil. A segunda medição foi de 25 mil, eu já tenho um saldo de 40 mil. E a terceira medição foi de 20 mil. Eu tenho um saldo de 20 mil. Esse é um controlezinho rápido que a gente vai fazendo de saldo de contrato, só para ir mantendo ali o controle de quanto que ainda tem de dinheiro para as medições seguintes. Mas vamos imaginar agora o uso da formatação condicional. Primeiro, aonde que eu acho isso aqui no Excel? Nessa aba aqui de página inicial, eu tenho aqui, ó, formatação condicional. Está tudo dentro desse botãozinho aqui. Antes de iniciar a formatação, eu vou passar rapidamente aqui nessas configurações. Essas 1, 2, 3, 4, 5 primeiras linhas são formatações condicionais pré-prontas, né? Elas já estão prontas com algum tipo de configuração e você pode já utilizar elas simplesmente escolhendo aqui o modelo que você necessita. Então essas aqui já são formatações condicionais pré-configuradas. Eu posso aqui criar uma nova regra, ou seja, uma nova formatação, e aí ela é totalmente limpa e você faz toda a configuração dela. Eu posso limpar as regras, ou seja, as formatações condicionais. Limpar o que é? Tirar tudo que tiver de formatação condicional. Pode ser apenas das células selecionadas ou da planilha inteira. E gerenciar regras. O que é isso? Eu administrar
configurar, editar, apagar, poder manipular as configurações das formatações condicionais que já existem numa célula ou num conjunto de células. Por quê? Cada vez que eu faço uma formatação condicional, elas se sobrepõem. Então eu faço uma, depois eu faço outra, elas vão sendo adicionadas à mesma célula. Então eu vou utilizar bastante essa parte aqui, porque eu posso utilizar principalmente a parte de gerenciamento de regras para fazer o quê? Em vez de eu começar sempre do zero, eu posso começar de uma formatação pré-definida e fazer um ajuste nela. Ela pode ser muito interessante para mim, mas não totalmente. Então, para eu não começar lá do zero, eu parto de uma que já existe e aqui na parte de gerenciamento eu edito essa regra. Então, só para entender como é que isso aqui está disposto, um exemplo. Essas formatações condicionais aqui nas duas primeiras, elas são, a primeira, a regra de realce de célula. O que ela faz? Ela dá destaque para a célula que você está selecionando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou voltar e eu vou selecionar quais células que eu quero aplicar a minha formatação condicional. Então, eu venho aqui na formatação condicional, eu tenho aqui regras de realce, ou seja, todas as formatações que tem aqui dentro visam dar algum tipo de destaque nessas células. Quais são elas? Eu vou fazer um destaque se essas células forem maior do que alguma coisa, menor do que alguma coisa. Se essas células estiverem, esse destaque vai ser dado se o valor da célula estiver entre dois números, se for igual, se for um texto que contém alguma informação, se for em relação a alguma data ou se forem valores duplicados. Esse aqui é um dos mais fáceis de ver. Eu vou começar aqui. Em vez de 20, eu vou botar 25.000. Eu seleciono aqui essas células, formatação condicional, realce, valor duplicado. Ele já abre aqui para mim uma forma de editar isso. Então aqui, eu vou formatar as células que contêm o quê? Já está pronto, duplicado, foi o que eu escolhi. Eu posso alterar aqui, mas eu escolhi duplicado. Se o valor for duplicado, eu faço o que com essa célula? E aqui tem algumas opções também pré-prontas. Eu posso preencher de vermelho claro e texto em vermelho escuro, preencher em amarelo claro com texto amarelo escuro, e assim vai. Vamos imaginar que nesse aqui eu queira simplesmente um amarelo, só para chamar um alerta. Não que fosse algum problema eu ter duas medições com valores iguais, estou apenas simplificando. Então, basicamente é assim que a formatação condicional funciona. Ela faz um teste, ela avalia o conteúdo da célula e formata aquela célula, ou seja, altera cor, pode alterar tipo de fonte, pode alterar se está negrito, itálico, a cor da célula, borda, pode alterar uma série de coisas se aquela célula contiver alguma informação ou se ela tiver alguma informação comparada com outras. Então, não é aqui que eu queria trabalhar, eu só estava mostrando. Então, vamos chegar aqui, eu vou limpar a regra das células selecionadas. Voltou a zero. Voltando aqui para as células de saldo, e eu tenho formatação condicional. Aqui eu posso ter maior do que. Eu vou estabelecer um número. Por exemplo, eu vou estabelecer aqui se eu vou formatar as células que são maiores do que. Seria interessante para mim ter algum tipo de destaque quando o saldo for maior do que alguma coisa? Nesse primeiro momento eu não estou conseguindo identificar, mas de repente é interessante para mim ter uma formatação condicional se ele for menor. Menor do que o quê? Então, se o meu saldo em algum momento for menor do que, olha, um parâmetro interessante é menor do que a minha calção. Então eu posso utilizar aqui e devo utilizar a fórmula, ou seja, se isso aqui for menor do que a minha calção vezes o valor do serviço. E sempre que você tem valores que são variáveis por tipos de contrato, quando você fizer a sua planilha, não digita o número 5%, porque é 5% nesse caso. Mas pode ser outro número, outro valor em outro caso. Então, deixando sempre a chamada na célula, você ganha nos próximos de você ter uma variação e isso está automatizado. Então, se a minha célula aqui de saldo,
apresentar um valor menor do que 5%, que é a calção, vezes o valor do contrato, o que eu vou fazer? Eu vou preencher em vermelho com texto em vermelho escuro. Pronto. Não aconteceu nada. Não, porque eu não tenho aqui um saldo menor do que 5%. Mas vamos imaginar que agora na parcela 4 eu tivesse uma medição de 12 mil. Olha lá o que aconteceu. Medindo 12 mil, eu tenho um saldo de 3 mil. 3 mil é menos do que 5% do contrato. Agora o que é interessante, se esse aqui não fosse 5%, se fosse 20%, olha o que já aconteceria. Eu já teria problema de saldo menor do que a calção na parcela 3. Então, essa é uma ferramenta que ajuda bastante a você ter uma identificação visual caso aconteça alguma coisa no teu contrato ou dentro da tua planilha. Um controle de estoque, se você estabelecer um estoque mínimo de material de 10% da quantidade e você lança aqueles consumos de apropriados de consumo de material por andar ou por um setor, você já consegue identificar ali se esse volume de material remanescente é menor do que o teu estoque regulador, ou por uma questão de reserva técnica, ou por uma questão de disparar um pedido de compra de material. Então isso te ajuda a identificar. Na formatação condicional, essas regras aqui, elas visam fazer realce com base em essas informações. Se o número é maior ou menor, já mostrei aqui. Se está entre, né? Então vamos imaginar aqui, ó. Vou limpar essa formatação para não ficar misturando. Vamos dizer o seguinte, os valores, tá? Vamos fazer uma formatação condicional se está entre. Ele vai sugerir aqui. Então, eu vou formatar se essa medição aqui, se o valor ficar entre, vamos imaginar aqui, entre 20% e 40% do total do serviço. Ou seja, se essa medição tiver entre 0,2 desse e 0,4 desse, eu vou preencher com verde. Porque eu tenho uma expectativa de que o meu desembolso aconteça dessa maneira. Então, toda vez que eu tiver uma medição entre 20% e 40% do valor do contrato, eu sinalizo com verde. Do contrário, não faz nada. Então, é um recurso que tem, você vai julgar quando isso é interessante para você. Você pode ter, por exemplo, numa planilha de controle de resultados de ensaios de controle tecnológico de concreto. Você tem lá uma série de valores. Então você pode estabelecer. Se os valores da resistência à compressão a X dias estiverem entre o número tal e o número tal, pinta de verde. Se tiver maior do que o número X, não pinta de nada, deixa como está. Se tiver menor do que o número Y, vai pintar de vermelho. Então você consegue visualmente identificar onde está tudo bem, onde tem uma tensão, onde tem algum problema. Isso ajuda bastante. Então essa formatação condicional aqui, e eu vou limpar aqui para não misturar, ajuda muito a ter esse tipo de identificação. Outra coisa que também ajuda bastante é essa questão de tratar os dados. E aqui ele cria regras de acordo com a comparação entre os números selecionados. Então, por exemplo, aqui selecionei esses números. Regra dos primeiros. Os 10 primeiros e os 10% primeiros, ou os 10 últimos, se referem aos números maiores ou menores entre eles e aqui acima ou abaixo da média. Então, por exemplo, os 10 primeiros itens. Então, eu vou preencher com vermelho, formatar a célula, os 10 primeiros. Então, formatar de vermelho com texto em vermelho escuro. Por que ele pintou todos? Porque tenho menos do que 10, todos são os 10 primeiros. Mas vamos dizer que eu queira marcar de vermelho as 3 maiores saldos. Para saldo não faz muito sentido. Vamos pegar aqui da medição. Vamos dizer que eu queira marcar a medição aqui, não os 10, mas os 3 maiores, as 2 maiores medições, eu vou pintar de vermelho. Então, se eu tiver aqui agora 20 mil, 12, e agora pintar aqui de... Até agora eu tenho as 2 maiores são 35 e 25, 20 e 12 não são. Mas se aqui eu surgir uma medição de 40 mil,
Não estou preocupado com o saldo, tá? É só exemplificando a formatação aqui. O que deveria acontecer quando eu der Enter aqui? A formatação condicional deve pintar a 40 agora como vermelho, manter a 35 e tirar da 25, porque agora as duas maiores não são mais 35 e 25 mil, seriam 40 e 35. Vamos ver se é o que acontece. Está lá. Então, automaticamente ele está sempre fazendo essa análise. Se eu precisar identificar em algum controle quais são os números, os 2 maiores ou os 5 menores, né, ou dentro de uma curva ABC, por exemplo, onde você precisa identificar quais são os 15% dos itens de maior peso financeiro. Mesma coisa, só você selecionar aqui, formatação, deixa eu só limpar essa regra, eu volto aqui nos primeiros, e aí eu venho em percentual. Como é que seria? Aí não é o número de itens, são os itens que fazem, por exemplo, 15% do custo total, né? No caso aqui, as medições que têm 15% do valor total que está aqui. Então eu pinto de vermelho, de amarelo, de verde, e eu posso identificar visualmente uma lista de insumos, eu posso criar uma identificação visual para saber quais são os insumos que são os 15% primeiro, os 5% últimos, eu fazer ali uma análise de curva ABC, por exemplo, na minha lista de insumos. Vou limpar aqui essa formatação condicional. Tirar esses números aqui. Outra formatação interessante é, bom, aqui a parte de regras de destaque, né, realce, comparando números e com a lista de números, né, os primeiros, os últimos, os maiores ou os menores, posso fazer em relação à média, posso fazer abaixo da média, tá? Então essa é a mesma lógica. Aqui é a barra de dados. Eu posso ter aqui duas possibilidades de trabalhar com essa grade de cores. Por exemplo, essa escala de cor, o que seria? Já tem uma pré-formatação. Ah, Daniel, mas o que é isso? Eu não consigo só olhando para cá saber o que ele está considerando. O que eu faço? Eu venho aqui no gerenciar regras e eu vou olhar aqui, ó, o que ele está dizendo, ó, escala de cores. Se eu clicar em editar regra, deixa eu botar aqui para o ladinho para a gente conseguir ver junto. Ele está com uma escala tricolor, ou seja, são 3 cores, onde o valor mais baixo pega o vermelho, o ponto médio amarelo e o máximo pega verde. O que ele está considerando como ponto médio? O percentil. Pode ser uma fórmula, pode ser um número, pode ser o que você desejar. Então ele está considerado aqui o que está na metade. Eu posso puxar isso mais para cima, mais para baixo, posso mudar a cor, eu posso trocar aqui, por exemplo, para azul, posso trocar esse aqui para cinza. Ok. Na hora que eu aplico, está feita lá a minha escala. Então, o interessante dessa formatação condicional de escala, de cor e todas elas prontas, você pode partir dela e depois aqui no gerenciamento da regra você pode fazer o ajuste para a sua realidade. A escala de cor basicamente é isso, ela vai fazer uma graduação de cor ou de cores diferentes ou da mesma cor. Vamos limpar aqui essa escala e aqui ela, por exemplo, vai manter a mesma. Ó. Aqui tende o número menor ser sem cor e o número maior ser azul, verde claro, verde escuro. Aqui tende ao contrário, o número maior ser sem cor e o número menor ser verde escuro. Você pode partir de uma dessa, por exemplo, e alterar só a cor. Eu venho aqui na escala, na formatação condicional, gerencio regra, eu vou editar, olha o que está falando, ó, o mais baixo é branco e o mais alto é verde. Não, eu não quero dessa forma, eu quero que o mais alto ele seja laranja. Pronto. É só essa diferença que eu tenho em relação a mim. Então, tá ok. É mais fácil do que partir do zero. Você pode também partir do zero. Tá? Em qualquer caso, você pode criar uma regra nova. Todas as opções vão estar aqui. Você pode fazer a mesma coisa, criar escala bicolor, escala tricolor, barra de dados, conjunto de ícones. Você pode formatar com base em valor de célula, texto, data. Todas as opções que tem ali, tem aqui também. Só que aqui você tem meio que programar ela inteira. Tá? Vale a pena você fazer uma e editar, a não ser que seja uma necessidade muito específica. Então vamos tirar esse conjunto aqui, limpar a regra da célula. Outros 2 pontos interessantes aqui são o seguinte, ó.
Imagina que eu tenho aqui, eu quero transformar isso numa escala visual. Tá? Eu quero transformar isso aqui de quanto que eu tenho do meu saldo, por exemplo. Vamos dizer que seja, não vou mesclar, não. Esse número aqui é igual a esse, e vai. Tá, Daniel, eu queria colocar uma barrinha de progressão aqui para ficar um negocinho legal. Como é que eu posso fazer isso? Então eu vou pegar esses números e eu vou criar uma formatação condicional, uma barra de dados. Ó. O que eu consigo fazer aqui? Ó? Eu consigo transformar o número numa barra. Só que, de novo, ele está considerando que 65.000 é o máximo, porque ele pegou esse conjunto de dados aqui. Vamos imaginar que isso se refira ao contrato. O que eu preciso fazer? Eu vou editar essa formatação. Eu venho aqui em editar regra. Tá? Em vez de o mínimo ou máximo ser automático, eu vou definir. Por exemplo, é um número, ou seja, se for 0, é o valor mais baixo. Ou eu posso definir como sendo lá a calção. Poderia ser o valor aqui da calção vezes o valor do contrato. E o maior, qual é o valor maior? É um número, que número é esse? Esse aqui. Ou pode ser fórmula também, tá? Esse aqui. Ok. Aplica. Ok. Aqui ficou zerado porque a calção está muito grande. Então, ó, a partir desse momento eu já tenho o saldo é 65.000, ou seja, minha barrinha está grande. Aqui o saldo é 40.000, diminuiu, porque a referência agora é 100.000, ou seja, a referência é essa aqui. E aqui está zerado. Por quê? Porque eu coloquei que o mínimo, ou seja, o zero da minha barra, seria a calção. Só que a calção não é 20%, é 5%. Automaticamente ele já ajusta. Criou ali. E se por um acaso meu valor de serviço fosse diferente, fosse 200.000, olha como automaticamente as barrinhas também aumentariam. Porque o saldo aumentou e elas naturalmente aumentam também. Porque a referência não está um número, está uma célula. Então, 100.000. Outro ponto interessante aqui é, Daniel, eu não quero ficar olhando esse número. Eu já tenho um número aqui. Eu quero ficar só com a barra. E aqui vai uma dica. Eu posso fazer a ocultação desse número aqui, deixar apenas a barra, formatando o conteúdo dessa célula. Então eu venho aqui em número, personalizado, aqui em tipo eu coloco ponto e vírgula 3 vezes e o número some. Tá? Então aqui eu tenho uma escala gráfica do andamento, né, do quanto tem de fôlego do meu saldo. A partir do momento que eu colocar aqui 10.000, baixou, 5, baixou, zerou. Por quê? Porque eu coloquei como valor mínimo a minha calção. Se eu alterar isso, vamos dizer que o valor mínimo é um número e é 0. Pronto, agora eu tenho lá um pouquinho. 2.500, vai diminuindo, proporcional. Então eu consigo ter uma escala, uma régua com uma representação gráfica, né, dos números que se refere. E aqui está uma representação gráfica, mas pode ser outro tipo de representação. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um cronograma, um andamento físico de uma obra, e aqui no final, eu vou fazer aqui, tá, sem me preocupar muito com os espaços, vou fazer aqui no final, eu tenho aqui o mês 1, mês 2, vamos fazer o restante. Mas o Excel é esperto, né? Mês 3, mês 4. Vamos dizer que o andamento físico aqui, isso aqui tudo seja percentual. Não estou preocupado com a veracidade não, tá? Vamos dizer que no primeiro mês andou 1%, no segundo mês andou 2%, no segundo mês andou 5%, aqui caiu para 3%, aí depois andou mais 5%, e aqui andou 7%. Deixa eu ver aqui, 2 também. 2, eu quero simular aqui várias situações. Aumentou, manteve,
caiu 4 e 5. Pronto. Então aqui é no período. E aqui eu tenho a variação. Então, mês 0 a variação não existe. No mês 2, qual é a variação? É a do atual menos o anterior. E a mesma coisa vale para todos. Então, olha só, eu tenho 1%, 0, menos 1, 3 e tal. O que eu posso ter aqui? Eu posso ter em número e eu posso ter também em ícone. Eu tenho aqui da formatação condicional uma opção de colocar esses símbolozinhos bonitinhos aqui. Um deles é esse. Ele já fez aqui uma análise. Não sei se essa análise me atende ou não. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tiver uma variação no mês entre... Deixa eu botar números maiores aqui para ficar mais fácil a gente ver. Ando 1, 2, 6, 2, 5, 5 e 7. Pronto. Esse aqui ele andou 4%, esse aqui ele caiu 4%, esse ele andou 3%, esse ele ficou 0% e esse ele subiu 2%, ou seja, a variação foi nenhuma. Como eu já usei um espectro um pouquinho maior, ele já entendeu, mas eu posso formatar aqui com os números que eu desejar. Então eu venho aqui em editar minha regra e eu vou fazer o seguinte, ó. Quando esse valor, vou transformar em número, se eu tiver uma subida maior ou igual a 1%, vou botar 2%, 0,02, eu vou dar como vermelho. Se eu tiver maior ou igual, ou seja, menor do que 2, vai ser amarelo, menor do que 0, vai ser vermelho. Então, aqui ficou. Então, eu tenho 4%, ótimo. Vamos dizer que aqui seja 3%. Ó, em relação ao meu critério agora, já ficou o amarelinho. Porque 1% para mim é mais ou menos, não está bom. Descer, ou seja, ter uma evolução pior do que o mês anterior, não quer dizer que a obra foi desconstruída. Tá? Quer dizer que esse mês eu andei 2%, ou seja, é menos do que o mês anterior. Lógico que em determinado momento da obra isso faz todo sentido. Eu não tenho uma progressão aumentando infinito, né? Eu aumento, depois eu diminuo. Então isso faz todo sentido em certo momento. Mas entre intervalos de positivo ou entre intervalos de neutro e positivo é um ponto para chamar atenção. Então aqui eu tenho um decréscimo de variação, ou seja, uma variação negativa. Qualquer variação negativa ele já chama atenção. Variações que ficam de 0 até 1% trata como neutro. E variações a partir de 2% ele trata como positivo. Então está aqui. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com as barras ali na formatação. Eu posso personalizar. Ok. Pronto. Eu tenho aqui agora só a indicação das setas. Eu não preciso ter o texto aparecendo. Posso ter, posso não ter, posso deixar o texto na parte de baixo e a seta na parte de cima, posso dividir essas colunas. Então aí fica questão de layout, de arranjo. O que é importante aqui? Eu consigo, dentro da formatação condicional, uma série de apoios para que eu tenha tanto ferramentas de identificação visual de alguma coisa que vai acontecer, ou que pode estar acontecendo com o meu contrato, controle de estoque, depende se você estiver utilizando sua planilha, andamento físico, estouro de data, eu posso colocar algum sinalizador aqui para se a data for maior do que uma data limite do meu cronograma, a célula pintar. Então eu tenho vários recursos em que eu consigo, dentro de um aspecto visual, auxiliar na identificação de algum cenário e tomada de decisão, até criar relatórios ou criar planilhas que tenham um aspecto mais profissional, né? Criar dashboard, criar quadros de acompanhamento. Então a formatação condicional vai te ajudar nisso. E eu posso ter dentro de uma mesma célula mais de uma formatação condicional. Eu posso ter para esse conjunto de células aqui, por exemplo, ó, mais do que uma formatação condicional. Tá? Então aqui vou limpar todas as formatações condicionais da planilha inteira. Todas elas sumiram. Formatação condicional não é formatação do conteúdo da célula. Você vê que elas continuam aqui sem aparecer o número que existe aqui. Ó. Mas eu clicando, olha aqui como ainda existe a fórmula.
tá? É porque essas aqui e essas aqui estão formatadas com esse tipo. Mas se eu voltar para geral, elas aparecem novamente. Ok? Então, a formatação condicional é mais um recurso muito útil para você utilizar nas suas planilhas e transformá-las em ferramentas mais profissionais e com maior poder para te ajudar no controle, tomada de decisão e na gestão das suas obras.